primeiramente queria agradecer demais aí, cara, a oportunidade de poder fazer esse bate-papo contigo aí. É, pô, você, um dos fundadores do IRA, né, das bandas mais importantes do rock nacional, né, além de cantor, compositor, você é radialista, apresentador, fez dublagem de um desenho muito foda, né, lá na MTV, produziu muita coisa boa, é ex-DJ e, obviamente, vocalista do IRA, todo mundo te conhece pelo IRA. Queria perguntar para você, assim, né, o IRA nasce ali no início dos anos 80, né, pegando o final da ditadura, né, um período muito conturbado para a gente, né, no Brasil inteiro. Vocês tinham inicialmente uma ideia mais punk, né, apesar de ter uma sonoridade pós-punk também, né, um flerte, né, pós-punk. Quais que eram as principais influências suas na época? E o que, que mudou de lá para cá? O que, que vocês ouviam? O que, que você ouve hoje? Olha, cara, quando eu era moleque, não pensava em ser músico, não pensava em ter uma banda, nada. As primeiras coisas que eu ouvi foram as coisas, óbvio, quando eu era garoto, claro que eu vi Jovem Guarda, essas coisas, né? Coisas que não tinha nem como não ouvir no Brasil, né? Mas assim, os primeiros disquinhos que eu tive, pô, rock dos anos 70, né? Alice Cooper, Suzy 4, Deep Purple, Kiss, as coisas que eu não tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, tudo. Agora, e óbvio, Led Zeppelin, Black Sabbath, tudo. Mas foi o movimento punk, né? Foram as primeiras bandas do punk inglês que começaram a me fazer vontade de ter uma banda. Mesmo porque foi aí que eu e o Edgar nos conhecemos na escola, no colegial, lá com 17 para 18 anos. O Edgar já era músico, né? De uma forma ainda amadora, semi-amadora, vai. Tocava em alguns botecos, tudo. E também fazia parte da turma do colégio que estava descobrindo o punk rock. Porque o punk rock lá nos idos de 77, 78 dividiu muitos roqueiros, tá? Então, quem gostava Hum. mais dessas bandas mesmo, super bandas, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, achava o punk mal tocado, enfim, não era de solo, era outra Duro. coisa, né? O próprio Ramones, você sabe, o Ramones que foi uma banda que dividiu o rock ao meio, tem antes dos Ramones, depois dos Ramones. O Ramones influenciou até o heavy metal, mas naquela época É. ninguém viu os primeiros discos dos Ramones ficaram tocando bateria tututá, 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 achava aquilo lá o fim da picada. Mas então, aí essa foi a primeira acho que influência que eu poderia dizer assim, que quando eu fiz parte de uma banda, montei o Ira, eu não pensava em ir em direção a sons como Led Zeppelin, né? A gente pensava em ir atrás de sons como Sex Pistols, e quando eu digo punk, é até bom a gente fazer uma divisória, porque o punk rock no Brasil ficou muito conhecido e muito cultuado pelo hardcore, né? Que é bandas como Discharge, Exploited, né? Aquela coisa muito agressiva, gritada, esse que ficou conhecido punk no Brasil, né? Isso, na verdade, apesar de eu tive disco do Exploit, tive compacto do Discharge, mas também nunca foi aquilo que fez minha cabeça, né? Hoje também posso falar também em relação ao Edgar, não. A gente achava radical, legal, pá, mas não era o som que a gente queria fazer, mesmo porque o Edgar é um guitarrista de mão cheia, não precisava naquela época fazer Uhum. aquele feijão com arroz, era uma coisa bem diferente. Então eu diria assim, o que me influenciou mesmo, e a mim, no Edgar, nós formamos uma banda como o Ira, foi inicialmente assim essas bandas, Sex Pistols, The Clash, Ramones, The Jam. Esses quatro pra gente E aí, logo na sequência, o pós-punk inglês, principalmente Gang of Four. Um pouquinho de Cure, mas isso não entrou muito na nacionalidade do Ira, mas Não, na, não sou muito. naqueles idos dos primeiros anos da gente, de 80 e... O Ira começa um show em outubro de 81, né? Mas o Ira começa a dar os seus primeiros passos em 82 mesmo, e eu acho que em 83, 84 nós temos nossa primeira cara, que eu acho que tinha muita influência do pós-punk.
E, cara, muita gente, né, não sabe, né? Obviamente, quem te acompanha, quem acompanha todo o seu trabalho, sabe que é, você teve uma importância muito grande na cena do rap hip hop nacional, né? Inclusive Taíde, né, começou ali do movimento que você assumiu de frente ali, foi produtor do primeiro disco dele, né? Como que foi isso? Até porque por uma coincidência, esse sábado aqui eu fiz uma live muito legal com o Taíde. E é verdade, cara, eu quando vi, você falou aí, eu cheguei a trabalhar um pouco como DJ, né? Bem no início da minha carreira, principalmente. Eu tinha que. A música, mesmo com Ira no início da sua carreira, não dava muita grana, não. Eu já estava morando Nossa, sozinho, então eu ganhava uma grana aí de umas casas noturnas discotecando, e eu sempre fui um colecionador de discos. Eu acho que isso, mais do que um instrumento, a coleção de discos foi o que me levou mais à música, que é montar uma banda. E eu estava sempre em atividade, comprando discos usados, ganhando discos de uhum. amigos. Eu lembro quando um amigo meu me trouxe, em 1984, me trouxe de Nova York, o primeiro disco que eu vi de rap foi Run DMC. Acho que foi o primeiro do Run DMC. Aí, na sequência, eu vi os primeiros da velha escola do rap, Curtis Blow, Grandmaster Flash, né? Aquilo pirou minha cabeça, cara, porque eu vi no, no rap inicial um movimento de música de rua, bem básico, bem cru, com letras que falavam muito sobre o dia a dia, de uma maneira nua e crua. Eu via muita similaridade com o punk rock, né? Meus amigos não entendiam na época, né? Porque aquilo, até para quem curtia música black music, aquilo já era estranho. Imagina para roqueiros ouvir aquilo lá, né? Ainda Uhum. mais porque era uma música que não dispunha de guitarras, exceto, né? O Run DMC inaugurou isso daí. Run DMC, Beastie Boys inauguraram um flerte maior com o rock, né? Mas quando você vai ouvir esses primeiros caras assim, né? Sugar Hill, Curtis Blow, Grandmaster Flash, Mantronix, todos esses caras, não, era bateria e voz e scratch. Bateria, voz e scratch. Mais, mais simplista, né? E isso daí também isso chocou muitos roqueiros, né? Porque assim como a música eletrônica, eu também achava um saco música eletrônica, porque não tinha canto, era só batistaca. Eu acho que para quem é instrumentista era legal. E eu entendo também que muita gente que ouvia o rap no começo, que isso era músico de rock, ficava meio boiando, porque não tem guitarra, não tem harmonia, praticamente, né? Tudo, né? E foi aí, cara, que eu comecei a fazer parte de um grupo de músicos que se encontrava para ouvir esse som, porque a gente que era do rock ou de gêneros que não eram, poucos que gostavam. Um deles, o meu grande amigo Escova, que foi do Escova Máfia, do Sossega Leão, do vários Trio Mocotó, etc. e tal. E a gente começou a, a fazer uns encontros, umas festas, tudo, discotecando, tocando. Foi aí que a gente foi procurar o pessoal na estação de metrô na São Bento, dançava, os chamados B-Boys, né? Eles faziam regularmente lá encontros para fazer disputa de gangues de dança, né? Chamamos eles lá para participar da nossa festa, né? Com a dança deles, aí para a gente era legal isso daí. Foi aí que o Taíde fazia parte de uma dessas gangues, foi o Taíde pediu para cantar um rap na noite, e nós produzimos de uma maneira bem básica um groove de bateria para ele. Foi aí que começou, né? Nós passamos a produzir bases para o Taíde DJ1, que nasce ali naquele momento, final de 87, mais ou menos. Começamos a gravar bases para eles poderem trabalhar em bailes à noite. Disso veio um convite do Selo Eldorado para a gente sermos os produtores de uma coletânea, né? Coletânea inicial do rap brasileiro, que é a Cultura de Rua, que tem vários artistas. No caso, nós produzimos o Taíde e DJ1, né? E daí veio os primeiros Foi o trabalhos. primeiro de Taíde foi todos. o primeiro artista de rap daquela coletânea. Quem fez sucesso, quem chegou a tocar em rádio foi o Taíde Uhum. e o DJ1, a dupla. E ela foi a primeira a ter um contrato com uma gravadora, no caso ainda o Selo Eldorado, para gravar álbuns individuais, solos, né?
da dupla, né? Foi aí que nós produzimos, eu participei da produção dos 2 primeiros discos dele, depois eles seguiram sozinhos como autoprodutores. Que bacana, cara. E você também lançou puta, muitos projetos paralelos, né? Durante todo esse período do IRA, até esse período do hiato do IRA. Você fez com influências blues, né? Uma pegada mais rockabilly, algumas coisas. Inclusive tem um trabalho seu indicado ao Grammy que foi há pouco tempo, né? Não sei se 2010, não né? faz muitos Aquilo anos. atualmente 10 anos é pouco tempo. Que Parece que foi ontem mesmo. pra gente pouco tempo. Parece que foi ontem. Fala pra gente um pouco desses trabalhos, assim, como que foi fazer esses trabalhos paralelos, assim? Olha, eu tive, eu tive um trabalho bem paralelo ao IRA mesmo, no começo da minha carreira, que foi com Voluntários da Pátria, uma banda também do cenário alternativo de São Paulo, uma banda que se auto-intitulava de Art Rock, né? Eu considero uma banda pós-punk, tinha muita influência de Gang of Four, New Order, The Cure, na verdade, foi o primeiro disco do LP mesmo que eu gravei, foi com Voluntários da Pátria. Eu era paralelo ao Ira, eu era cantor das 2 bandas, né? Uhum. Acontece que o Ira estava numa gravadora, eu tinha lançado o compacto, mas estava meio na gaveta. Como nós éramos um trabalho independente, esse foi meu primeiro trabalho em vinil, foi o único vinil que a banda lançou, uma banda até que é cultuada, de vez em quando a gente faz alguns, de anos em anos, a gente faz algum revival, porque hoje o baterista trabalha na BBC em Londres, e os outros fazem outras coisas, tudo. Aí depois, depois o trabalho do Ira, começou o trabalho do Ira, tive algumas participações aqui ou lá, mas nada exatamente paralelo. Até eu começar minha carreira solo, no início da década de 90, com o blues, né, que é minha grande paixão também. Uhum. Eu iniciei um projeto que, na verdade, é um trabalho solo, né? Como eu dei um nome de banda, falei Nazi, os Irmãos do Blues, parece que era uma banda que poderia até existir sem mim, que na verdade não, era um nome que eu chamava meu trabalho solo, Nazi, os Irmãos do Blues. Aí eu faço uma sequência de 3 discos puristas, vamos dizer assim, são discos que são só de blues e rhythm and blues, e todas suas nuances, blues lento, rhythm and blues mais acelerado, algumas influências de blues de New Orleans. Esses são meus 3 primeiros álbuns, né, que tem essa solos, que são essa grife Nós Irmãos do Blues. Depois, a partir de 2006, eu inauguro uma parte da minha carreira solo, visando uma coisa um pouco mais ampla, né? E aí eu passo a assinar apenas Nazi, tá? Porque aí eu começo a querer colocar nos meus trabalhos, não ficar preso só ao blues, que eu acho que eu já tinha feito um bom trabalho com 3 discos puristas, vamos dizer assim. Com esses 3 discos que eu te falei, que é o Uma Noite com Nazi, os Irmãos do Blues, Os Brutos Também Amam e O Rei da Cocada Preta, e tem um Butler também que eu lancei, que é, na verdade, uma gravação de um show ao vivo que acabou virando oficial, né? Meio autopirata, vamos dizer assim. Tive a felicidade de participar de todos os principais festivais de blues do Brasil, abri vários artistas internacionais, né? Então, eu achei que quando chegou em 2003, que eu começo a elaborar o disco onde os Anjos Não Ousam Pisar, eu começo a pensar numa coisa mais ampla para a minha carreira solo. Aí misturar tudo. O rock, que é a minha essência também, elementos não só de hip hop e rap, mas elementos de black music, que eu gosto, né? E aí começo a inaugurar Tem muita gente. bastante. Eu lanço Onde os Anjos Não Ousam Pisar, que inclusive para quem me acompanha aqui, o Oficial Nazi, tá? Toda segunda-feira eu faço uma publicação na minha página no Instagram alguma coisa da minha carreira musical, tá? E agora eu estou passando às 8, eu fiz um ensaio da TV Cultura, esse produto extinto e mais tradicional, programa que tinha na TV Cultura, ensaio, e eu gravei lá, na época desse álbum Os Anjos, eu gravei, eu fiz um ensaio TV Cultura só sobre esse disco. Então lá, inclusive, quem quiser conhecer um pouco desse álbum, que eu estou lutando ainda para colocar ele, e logo mais já está em plataforma digital, inauguro esse trabalho, foi muito bem recebido pela crítica. Aí depois disso, eu lanço esse disco que você comentou agora, em 2010, eu lanço
após a ruptura do Ira, eu lanço Nasce Vivo na Cena. Foi gravado com produção do Apollo e do Roy Cicalo, um produtor americano de muita importância na música popular americana. E esse disco foi um dos 5 indicados ao Grammy Latino de melhor álbum de rock. Para mim foi uma honra, porque eu era um trabalho independente, eu concorri todos com grandes nomes do rock brasileiro, né? Capital, Charlie Brown, CPM, não lembro qual mais. Tinha também o trabalho para não cometer nenhuma injustiça, além dessas três bandas, artistas famosos, mainstream, tudo, tinha o meu trabalho independente e o trabalho solo do Andreas Kisser também, que era um trabalho independente também, concorreu a esse Grammy, que eu nem lembro quem ganhou, né? Acho que foi o Charlie Brown que ganhou. E aí tem outros discos que eu lanço depois disso, Perigoso, mais recentemente o DVD EBE, que eu acho que compõe assim, uma fase do meu trabalho solo mais vasta. Porque para quem ouviu meu trabalho solo mais recente, que é esse DVD EBE, DVD e CD EBE, ele tem realmente coisas de country que eu gosto, de flertam com o psychobilly, rockabilly, blues, enfim. Então, acho que aí um trabalho autoral um pouco mais longe de ter bem mais amplo. E o Ira, chegando já quase 4 décadas, né? Vocês passaram por grandes festivais, passaram por emissoras, sei de umas histórias aí que de algumas emissoras, até que vocês não podiam pisar, alguma coisa assim. Passou por rádio, por TV, muita história doida já aconteceu nessa trajetória toda, né? Tem até, vocês tiveram até foto com terroristas, um negócio assim, não foi? Do que? Agora estou lembrando. Esse foi no Japão, é isso? Foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Quando o Ira foi tocar em 95, a gente fez uma turnê no Japão, né? Ficamos 20 dias no Japão, tocamos em Nagoya, Hamamatsu, Ota e Kawasaki. Eram regiões que tinham bastante brasileiros aqui de passagem, né? E quando nós chegamos, logo que nós chegamos em Nagoya, primeiro a gente entrar depois, a gente entrou assim, de repente, estamos lá com todo mundo descendo, passando pela alfândega, etc e tal, quando todos que estavam indo para a alfândega são encostados num canto, assim, como se estivesse passando uma autoridade, alguma coisa, a gente não entendeu direito o que é, né? É difícil entender japonês, ainda mais a gente lá. Passou umas autoridades, não sei o que, a gente entendeu o que estava acontecendo. Aí à noite a gente estava no hotel, né? Vendo televisão, tipo, vendo como se estivesse vendo um jornal nacional. Aí, de repente, faz uma reportagem que mostra, assim, na verdade, quem estava chegando lá era, eu não lembro se era o terrorista ou os advogados, porque teve há muitos anos, isso na década de 90, teve um terrorista chamado Ozo Sogohara, sei lá o quê, o cara que jogou era um líder religioso fanático que jogou gás venenoso no metrô do Japão, foi um escândalo na época. E o que estava passando lá na hora era comitiva, eu não lembro se ele estava lá, isso agora me falha da memória. Mas sei que de repente foi um momento assim, como é que é o nome? Um momento Forrest Gump do Ira, sabe? Que tá sempre. A gente saiu no ponta do horário 9 da TV japonesa atrás, assim, parada. A gente falou, ó, o que a gente está fazendo aí? Depois a gente chegou, né? Chegamos assim lá, né? Pagando de Forrest Gump lá no Japão. Sucesso. Passaram por muitos festivais, assim. Vocês chegaram a tocar com muita gente, assim, que vocês nem imaginavam e estavam juntos? Ou conhecer muita gente, assim? Você diz o quê? De audiência de público? Dos festivais. Ou até Não, eu digo assim, quando vocês foram tocar em grandes festivais, ou até mesmo através da TV, vocês chegaram a conhecer muita gente, assim, que você nunca imaginou? De banda, alguém que você tinha vontade de conhecer? Talvez conhecer assim, talvez com mais intimidade, nem tanto. Na música brasileira a gente conhece muita gente, para não dizer quase todo mundo, né? Mas assim, de abertura de shows, acho que entre Ira e carreira solo, eu já abri
como Ira ou como solo, AC/DC, é, Jethro Tull, Simple Minds, Pretenders, Seals and Benches. Para quem gosta de blues, eu abri já o John Hammond, o Pineapple Perkins, por outros nomes, o Matt Guitar Murphy, que para quem não sabe é aquele guitarrista, quem lembra daquele filme Os Irmãos Cara de Pau, Blues Brothers, aquele guitarrista fortão deles, musculoso, tudo. Cara, muitos artistas, muitos shows, mas a gente teve pouco contato de conhecer, assim mesmo, de ter um contato mais próximo. O Andy Gill, guitarrista do Gang of Four, a gente recentemente teve, tanto eu como o Edgar, tivemos oportunidade, eu conheci ele pessoalmente no show que o Legião fez com o nome daquele ator que fez o Capitão Nascimento, o Wagner Moura. O show que o Legião fez com o Wagner Moura cantando, o Andy Gill participou, eu conheci o Andy Gill, super fã. O Edgar conheceu também o Andy Gill, também em alguma outra circunstância nisso daqui. Mas nunca tivemos nenhuma grande amizade. Nick, acho que um cara que tive mais intimidade, isso é um cara mais cultuado, né? Talvez não seja famoso tanto para as pessoas aí. O Nick Cave, um cara que chegou a frequentar a minha casa, frequentar a casa do Edgar também. Sebastian Bach chegou aí na minha casa, tudo, mas é por outras circunstâncias, né? Era muito doido. Na TV também, eu acho muito bacana. Você tem uma coisa de futebol também. Você adora futebol, né? Você é São Paulino, né? Sim. Somos São Paulinos. Futebol é algo importante na sua vida. Você fez alguns programas lá no rádio, né? Acho que na TV também, né? Envolvendo futebol. E você ficou muito conhecido também na MTV como o Wolverine e o Valadão, né? O grande goleiro. Como que foi essas passagens pela MTV? Que a MTV também marcou a carreira de muita gente, né? Pois é, cara, eu acho que o Rock Go foi a grande criação da MTV brasileira, né? Porque só existiu Rock Go na MTV brasileira, né? Uhum. Isso não, óbvio, né? Futebol não é popular nos Estados Unidos como é aqui. Eu sempre achei não sei, foi uma pena. Óbvio, a MTV mudou completamente, né? Nem vejo mais a MTV, né? Outra coisa, acabou, né? Um monte de reality show inútil. Hoje é real. E um pior que o outro também, né? E, bom, tem gosto para tudo. Agora, naquela época, era o auge. A MTV, foi uma marca muito importante para a música brasileira, né? Ela conduzia, né? Sim. Os ditames, né? Ela gerava moda, discutia comportamento de uma maneira ousada. Poxa, a MTV foi muito importante para a música no Brasil, principalmente para dita música pop, rock, etc. e tal, né? E esse programa foi um programa que começou de uma maneira meio doidinha, acabou virando uma instituição dentro da MTV, né? Porque era muito patrocínio, levava a sério, cara, entendeu? E, na verdade, cara, vou te falar a verdade, eu fui goleiro quando era moleque, entendeu? Moleque, eu era goleiro, era bom, viu, cara? Tinha uns 12 anos, jogava handebol, futebol de salão. Aí depois desisti, porque goleiro é uma posição muito chata, né? Você fica o tempo, você faz uma partida inteira arrebentando, defendendo vários gols. Aí você falha numa vez, puta, ninguém, você já sai com aquele gosto da derrota na sua mão, né? Falei, cara, é muito mais legal você jogar na linha. Eu jogar na linha, cara, que jogar no gol, ali eu me divirto mais, eu não fico com a responsabilidade da vitória e da derrota na minha mão, né? Aí passei a jogar na linha, nas peladas, nos futebol society, até no próprio Rock Go, quando eu comecei, vocês vão ver lá atrás, marquei gol no Rock Go, tudo. Aí teve um dia, aí o personagem nasce num determinado momento lá, que eu estava jogando num time, né, que cada ano mudava os times, né? E eu estava jogando quem era o goleiro, eu esqueci o nome agora, cara, era o cantor do Surto, sabe, daquela música Me Pirou o Cabeção? Não lembro. O Bola, Bolão, sei lá, figuraça. Era muito grande. Cara, e a gente tava tomando um peru atrás do outro, né?
Pô, eu falei, meu, dá. Aí eu falei, Tamo me dá fudido. aqui, cara, deixa eu jogar no gol, que, pô, até que o time tava andando na linha, pô, qualquer bola que ia no gol entrava. Aí eu peguei, e aí começou a virar um personagem assim, né? Porque eu fazia também umas palhaçadas. Como eu joguei muito futebol de salão, tem essa coisa no salão, sempre teve de você pegar a bola e sair jogando. Sempre a coisa do goleiro linha foi uma coisa que já nasceu no salão, né? Eu aplicava isso lá, fazia um monte de. E aí acabou, né? Porque Fazer uma farra. e virou, porque todo mundo tinha um apelido lá, né? Eu era o Wolverine Valadão por causa das costeletas, tinha o seu Ronaldão, o seu Ronaldo, tinha o Cleston. E acabou que, cara, Nossa, a gente tinha, meu, esse programa tinha muita popularidade, cara. Olha, eu lembro que não, e a narração ó, era foda, cara. a narração do Bonfá é foda, né, Não, cara? porque nem quando o Bonfá entra, aí o programa já toma uma instituição, né? Porque já chegou antes do Bonfá, já teve o Silvio Luiz, chegou a narrar, era uma palhaçada. Com o Bonfá e o Bianchi, acabou virando assim uma coisa meio aí, institucional, porque aí eles todo ano. Eles criavam umas palhaçadas, né? Que nem o milésimo gol, também que eles inventaram que eu tomei 1000 gols, né? Foi um negócio, a contagem, esse milésimo gol do Nazi e tudo. Então, isso Cara, foi, fantástico. né, foi engraçado, cara, porque tinha muita. Naquela época, né? Foi logo que o Ira estava começando a lançar o Acústica MTV, que foi um projeto de muito sucesso, né? Agora, Tado, acho que Pois, acompanhava a MTV, não tinha ideia muito do Ira, que era o Ira, banda dos anos 80, muito sucesso dos anos 80, e ficou meio sumido na década de 90. E, então tinha muita. e aí, foi um grande retorno Foi. seu, assim, né? Pra grande E massa, né? antes disso, acho que eles me conheciam mais, a garotada me conhecia mais do Rock Go do que do Ira. Então eles me conheciam mais como o Wolverine Baladão do que como o Nas, quando na rua você passava assim, né? E, E, mas e, preparou, né? O acústico foi um projeto importante para o Ira. que foi até um divisor de água para vocês, né? Foi Foi. esse grande retorno, assim, então um pouco depois também o IR deu criou esse ato, É. né? A década de 90 foi uma década ruim para gente, para o rock brasileiro em geral, mas para gente também, época de. Eu tive que entrar em reabilitação por dependência, e nós lançamos trabalhos irregulares, tudo. Aí no final da década a gente assinamos com a Abril Music, na verdade assinamos com a DEC Music, que era um selo da Abril Music, né? Que foi importante, né, para o rock brasileiro naquela época, né? Foi a volta assim do sucesso não só do Ira, mas como do Capital Inicial. Aliás, quem está acompanhando aqui nossa live, hoje eu tenho uma live marcada com o Dinho Ouro Preto na, na, no Oficial NASA às 7 horas, tá? E foi aí, no final da década de 90, cara, com a minha reabilitação, inclusive, consequência da minha reabilitação, que a gente começa um up legal. O Ira lança o álbum Isso é Amor, que. Não, já antes a gente, ó, já em 95 a gente lança um disco chamado Sete, ainda não pela DEC, mas que foi um disco muito legal, tocou bastante nas rádios de rock, né? Depois lançamos um álbum chamado Você Não Sabe Quem Eu Sou, que é um disco experimental, mas é onde nós ganhamos o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte de melhor produção de rock. Depois lançamos em 99 o álbum Isso é Amor, que era um álbum de versões de outros compositores, onde a gente dá um estouro com Bebendo Vinho, e ganhamos outro prêmio da Essa PCA, música, ganhamos outro prêmio da PCA, ganhamos de melhor artista popular daquele ano. Aí abre o nosso caminho, entendeu? Nós lançamos o Ao Vivo MTV, primeiro trabalho em parceria com a MTV, que é lá por 2001, se não me engano, 2000, 2001, onde a gente volta a receber um disco de ouro. Depois disso, nós lançamos o Acústico MTV, né, que foi aí um estouro, talvez ao lado do Vivendo e Aprendendo, os dois momentos de maior venda, né, de maior sucesso da nossa carreira. Bebendo Vinho, tem uma passagem engraçada pra mim, assim, que eu era apaixonado nessa música, eu adorava
todas, adoro nas músicas de vocês, mas eu trabalhava na rádio já, numa rádio aqui em Brasópolis, já nesse período. E aí, na época, eu não fazia locução, mas eu cuidava da sonoplastia, era operador de áudio, fazia programação, tudo. Eu tocava essa música Bebendo vinho? direto para ficar ouvindo, Bebendo vinho. bebendo vinho. Tocava muito essa música. O pessoal devia falar, nossa, muita gente está pedindo essa música. Eu tava, às vezes pedia, lógico, mas eu tava colocando pra Ela é engraçado porque ela é uma música. Primeiro, ela é uma música do Vander Wildner, né? O artista gaúcho. Mas ela fez sucesso com o Ira. Então é engraçado porque o próprio Vander, tirando uma onda, quando ele tocava essa música ao vivo, ele falava assim, agora eu vou tocar a música do Ira. Ele tocava. E bebendo vinho. Mas ficou muito. E bebendo vinho acabou virando hino de algumas torcidas, né, cara? Sabe essas coisas de música, tem música do Mamonas Assassinas pro hino do Inter, do Ira virou o hino do Vasco e do Grêmio, principalmente, né? Do Grêmio, o Inter pegou a música do Mamonas e o Grêmio pegou a música do Vander, né? É engraçado ver uma música com outra letra, obviamente, né? Sendo cantada num estádio, né? Outra coisa bacana também que você está falando, questão de, lá no começo, falando de dublagem, né, cara? Você teve um desenho, né? O Rockstar Ghost. Como que foi dublar um personagem assim? E um desenho que era muito legal, eu achava, a história era muito doida. Foi uma experiência muito legal, muito divertida, cara. Inclusive saiu em DVD, se quiserem comprar, tem, viu? Lançaram várias coisas da MTV, acho que lançaram, como é o nome daquele bonequinho? Fudêncio, né? O Fudêncio. Nossa, teve uma época que eles tinham muito desenhos legais, né? Tinha um núcleo, tinha um núcleo muito legal lá de animação. Pô, a MTV teve coisas muito legais no auge dela, né? Tinha o projeto acústico, Rock Go, os desenhos, os programas, pô, que pena mesmo. Mas, enfim, cara, eu sempre quis, vou te falar a verdade, isso foi uma coisa que caiu no meu colo, porque, na verdade, não é nem o personagem, eu tinha que fazer claro, eu era um personagem no desenho, uma coisa meio, sei lá, uma mistura de Ghostbuster com Hellboy, uma mistura de um monte de coisa, assim, né? E eu era, na verdade, né? Não tinha que inventar uma voz, assim, né? Tinha que fazer um personagem que já estava lá no desenho. Mas foi legal, cara, porque eu sempre quis trabalhar com dublagem. Eu acho um trabalho legal, eu conheço alguns dubladores, mas é uma coisa que você precisa ter, na verdade, né? Não dá para conciliar com a música, mesmo porque você tem que você precisa tirar certificado de ator, várias coisas que eu teria que entrar, tem a sua panelinha, tudo, mas foi pelo menos foi uma maneira de fazer uma coisa divertida, que eu dei risada pra caralho. No começo a gente engatinhava, né, com os roteiros. No final, acho que foram 8 episódios, se não me engano. Acho que nos últimos eu já estava escrevendo o roteiro junto com os caras. A gente inventava umas coisas meio de cabeça. Você sabe que foi uma pena, cara? Que a gente pensou que ia ter uma renovação, né? Ia ter uma segunda temporada, tudo que não teve. Porque a gente já estava se preparando para fazer com artistas nacionais, né? Porque, para quem está nos acompanhando não sabe, era assim, né? Sinopse era o seguinte, eu fazia parte de um departamento do Estado que caçava fantasmas, né? Fantasmas da música. Porque eles descobriram, num futuro distópico, como se diz hoje, né? Eles descobriram que você pegando o álbum de um artista morto, rodando ele ao contrário, a alma do bicho voltava, né? O espírito voltava, encarnava, né? Então a gente caçava esses fantasmas, assim, né? Para devolver, né? Tinha um sugador, toda a geripoca lá do parafusete, sei que esqueci. Mas assim, a gente só fez essa primeira temporada só com artistas gringos mortos, né? Tem o Kurt Cobain, Jim Morrison, tem os Ramones. E a gente se preparava para fazer ia ser polêmica, né? Ia fazer uma segunda temporada só com brasileiros. Você já pensou? Caçando Raul Seixas, Cazuza. Ia ser engraçado. Imagina como seria com o Raul Seixas, seria doido demais. O Morrison dava muito trabalho, né? Morrison foi o primeiro, né? Os dois primeiros são ainda meio bobinhos, os 2 primeiros capítulos, assim, porque eles estavam engatinhando na forma. É como acho que qualquer série meio assim, né? Quando ela começa, você ainda está escrevendo, aí depois você começa
Ó, tem um cara aqui falando Logan aqui. Você sabe que tem muita gente que acreditava que era eu que dublava o Wolverine? Mas Rapaz. Mas as o pessoas pessoal, acreditavam mesmo. Teve gente que eu disse que eu falei não, que ninguém falava assim, não, você tá falando que você não pode falar. A gente sabe que quem dubla não mas pode falar. sua voz também é muito característica, né? Sua voz também é muito característica, né? Uma voz. Porque talvez tenha essa coisa. Agora, você sabe que o cara é bem mais velho que eu, né? Eu vi uma, não sei se vocês já viram, tem uma entrevista dele no Danilo Gentili, quando o Hugh Jackman veio aqui, Já ele vi. chamou o dublador, né? É um senhor bem mais velho que eu, tudo, né? E ele fala, mas tem muita, porque eu vi aqui, estão comentando aqui, muita gente jura de pé junto, cara. Já fui, já tive que falar, cara, eu tô falando a verdade pra você, não sou eu, cara. Sou eu que falo assim, ah, né, tá bom, vai. Quem sabe o próximo Wolverine você podia dublar, Pois né? é, estamos aí, ó, quem estiver me escutando, parece que agora, infelizmente, vai ter que ter um novo ator, né? Porque parece que ele vai entrar no universo Pois é, DC, né? Seria interessante, seria o novo, interessante. novo universo Marvel, né? É, Ele vai ter um ator, né? Tem um pessoal mandando umas perguntas aqui também, manda né? Esse aí. pessoal perguntando aqui. é, Deixa eu ver, que tem umas lá de cima, lá, deixa eu dar uma puxada. Teve até gente pedindo beijo aqui. O menino falou que o sonho dela. É Letícia Silva, o sonho dela é ganhar um beijo seu. Ó, beijo de pandemia. O que você achou da versão que você gravou com Irmãos do Blues? Viu, Doc Música? Versão o GT Almeida mandou. GT Almeida também tinha perguntado aqui se você teve contato com o Tim Maia. Só por telefone. Pessoalmente, não. O Tim Maia também era um cara muito E doido, era né? uma época que eu estava muito doido. O Tim Maia estava me chamando pro camarim dele lá no Aeroanta. Me chama, Nazi. Nazi, meu filho, vinha pra Eu vi uma, cá. Nós também que eu não fui. Mas o Ed Mota, eu sou super amigo do Ed Mota. Super amigo dele. eu vi uma entrevista sua com o João Gordo, e aí vocês falando de uma época que todos vocês estavam muito loucos, né? Eu já fui bem, bem pé na jaca mesmo. Ô, Nazi, você lançou uma biografia, né? A Ira do Nazi, né? Na Ilha de Nazi. No livro também tem documentário de vocês, né? Como que é relembrar todo esse passado, toda essa história sua, pessoalmente, também junto com o Ira, e trazer isso hoje? Como que é fazer essa reflexão? Cara, na verdade, essa biografia não estava nos meus planos, ela foi um pedido da editora Belas Letras, uma editora gaúcha, especialista em música. Não estava nos meus planos, mas quando chegou essa proposta para mim, a biografia, era um momento também turbulento, polêmico da minha vida, que estava em meio à separação, né, que não foi qualquer separação, né? Houve muitos litígios, escândalos, etc. e tal. E, na verdade, já existia um projeto de uma biografia do Ira, essa é uma biografia autorizada do Ira, feita pelo Alexandre Petilo, que não estava pronta, mas já tinha muito material de entrevista, principalmente com nós. Aquilo foi engavetado. Então, como uma biografia minha também passa pela história do Ira, né? Antes, durante e o fim do Ira, pelo menos aquele Ira, né? Eu acabei chamando o Mauro Betti para fazer, então, pegar aquele material do Petilo, que já estava, né, e fazer uma coisa mais profunda na minha pessoa no final do ir até aquele momento, né? E aí ele foi entrevistar outras pessoas, foi me entrevistar, então foi um trabalho que foi legal, porque como o Mauro é um cara que eu já tinha uma amizade e tudo, as conversas saíram bem francas, como normalmente eu procuro ser, mas com ele ainda mais íntimo ainda, entendeu? Sentado no chão na minha casa, tomando um café, um uísque. E foi legal, cara. Eu acho que deu uma repercussão legal. Fui capa na Folha de São Paulo com essa matéria. Obviamente foi polêmica, porque eu revelei algumas coisas polêmicas, né? E, e é até engraçado, porque quando estava indo já para a fábrica, né? Fábrica que se fala, né? Gráfica.
Para a gráfica foi aí o momento de reconciliação minha com meu irmão, que na verdade a minha reconciliação com meu irmão já foi uma semente para depois de alguns anos ter a volta do Ira, né? E também nesse período mesmo de separação do Ira, acho até que antes do livro ser feito, mas já tinha o Alexandre Petir envolvido, o livro não existia ainda, mas um pessoal começou a querer fazer um documentário sobre mim, um pessoal ligado a uma TV lá do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, né? Então eles fizeram muitas entrevistas comigo, eu tenho uma casa no sul da Bahia, onde na época da separação do Ira eu passava 2, 3 meses, eles foram atrás de mim lá puderam na minha intimidade conversar muito, o que virou paralelamente um documentário, que é esse Você Não Sabe Quem Eu Sou, que estreou aí há alguns anos, em vários, sendo selecionado em vários festivais aqui no Brasil. Ele está prestes aí a ser liberado na Ancine para entrar no canal, na grade do Canal Brasil. E foram coisas que eu não planejei na minha vida, cara, porque eu pretendo escrever vários capítulos dela, entendeu? Até anunciando aí, quando eu me aposentar daqui a uns 10 anos, mais ou menos, vai ter a Ira de Nazi 2, aí muita coisa mais vai ser revelada. Contando. Cara, o término do Ira foi conturbado, como você disse, né? E, pô, eu mesmo fui uma pessoa que, com certeza, muitos outros fãs ficaram... Se eu posso até te falar, só te interromper um pouquinho aqui, que tem um rapaz me perguntando uma coisa, que eu não sei nem se é o que você vai perguntar. Nazi, nesse momento de vida, nos fez refletir toda essa vida, valor, com essa reflexão, você acredita que seja possível ir a voltar à formação original e botar uma pedra em tudo que passou? Deixa eu aproveitar que muita gente me pergunta isso daqui, agradeço o Rádio 3.band. Vamos comer uma coisa, colocar uma pedra sobre tudo que aconteceu, eu já coloquei. Eu, por exemplo, tenho uma relação muito boa com o Ricardo Gaspa, entendeu? Baixista do Ira, que, aliás, tocou comigo quando o Ira parou. O Gaspa continuou na minha carreira solo, durante quase 2 anos comigo, depois seguiu outro rumo na vida dele. Com relação ao André Jung, não tive ainda oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. Se encontrá-lo, vou ter a atitude mais civilizada, a minha mão estará estendida para ele com certeza. Eu sei que ele tem algumas restrições aí, eu acho que ele tem os motivos dele, mas não parte de mim nenhuma coisa nesse sentido. Eu responder nesse sentido, seria possível a formação original? O primeiro, que se eu te falasse que sim, eu estaria desrespeitando hoje os caras que tocam comigo e que são meus grandes amigos e músicos maravilhosos. No caso, Evaristo Pádua, baterista, e o Johnny Boy, contrabaixista, entendeu? Agora, um show do Ira sempre estaria aberto para uma participação especial de qualquer um deles. Eu já pensei muitas vezes em chamar o Gaspa, e eu acho que isso uma hora vai acontecer, seja com o Ira, seja comigo, de subir no palco e tocar uma música junto, entendeu? Isso não acho que, por mim, não seria negado por mim, isso daqui com relação ao André. O Charles Gavan, que também foi baterista do Ira, já teve a oportunidade que nós tivemos no Circo Voador de ele voltar no Bis e tocar com o Ira, entendeu? Com minha felicidade. Agora, mudar essa formação, eu não. Essa formação ela vai ser eterna enquanto durar, e eu espero que ela dure para sempre, porque é uma excelente formação do Ira. É porque são fases, né? Agora você está numa fase que está bem, como se está bem redondo, né? Sim. Tal, né? Vocês lançaram um disco maravilhoso. Eu achei que sim, e eu até ia puxar sobre esse assunto, porque é aquilo que eu estava falando, né? Vocês tiveram aquela ruptura, e aí, logicamente, foi difícil e tal, mas o Ira Folk, né, que foi logo esse retorno seu e do Edgar, foi um projeto muito, muito bacana, assim, né, que resgatou as músicas e realmente fez essa volta, que daí emocionou muita gente, né? Inúmeros e inúmeros, milhares de fãs ficaram emocionados com esse retorno, que nós ficamos tristes com o término e ficamos muito felizes com o retorno. E agora vocês lançam esse novo trabalho. Como que foi esse novo trabalho, que vocês voltaram a compor juntos, voltaram a sentar ali e fazer tudo junto? Como que foi essa volta a escrever? Olha, cara, eu nem digo escrever, porque esse disco tem as músicas, são todas do Edgar, né?
Mas com certeza o Edgar, quando fez boa parte dessas músicas, pensou em mim como cantor, como personalidade, como pessoa que eu penso sobre as coisas. Eu acho que isso que divide bem as coisas entre meu trabalho solo do Edgar e as coisas que são feitas para serem lançadas com o Ira. De qualquer jeito, foi uma parceria mesmo de ideias. Eu cutuquei muito o Edgar, cobrei bastante ele nesse sentido, para compor pensando no Ira, entendeu? E que eu acho que veio na hora certa, né? Porque se eu for ver bem, foram 13 anos, como todo mundo coloca, mas desses 13 anos, praticamente 7 nós tivemos separados. Dos outros 6 que sobraram, nós fizemos muitos shows. E ainda assim lançamos que não estava nos nossos planos, porque esse folk foi um show que começou meio como um projeto despretensioso, mas ganhou um volume de... Todo mundo queria ver esse show no Brasil inteiro, todo mundo queria ver, acabou virando um especial no Canal Brasil, acabou virando um DVD, acabou virando uma resenha nova, virou um capítulo do Ira novo mesmo. Então isso também, tudo isso fez que as coisas, agora você vê, eu acho que é um trabalho, uma fase independente do Ira, né? É a primeira vez que nós saímos, não é nem por um selo independente, é independente mesmo. Os outros dizem, o Ira já gravou por multinacional, já gravou por gravadora nacional e já gravou por gravadora independente. Hoje é um disco independente. Então, a gente não tem aquela pressão natural dos diretores, da cobrança do contrato que você assinou. E às vezes é bom, não vou te dizer que pressão, às vezes pressão é bom, às vezes pressão te faz você trabalhar. Às vezes faz você apressar um pouco também o processo criativo, faz você lançar um disco, se você pudesse esperar um pouquinho, teria aparecido algumas músicas melhores, né? Eu acho que isso foi um dos segredos que fizeram esse disco, entendeu? Uma certa paciência, uma certa cobrança interna que nós tínhamos, mas também, ao mesmo tempo, uma paciência interna que nós tínhamos, para, na hora que a gente visse um material, falando assim, pronto, aí tem 10 músicas, porque a gente queria lançar dessa forma, sabe? A gente poderia ter inaugurado músicas novas do Ira, assim, alguns anos atrás, já até pensamos nisso. Ah, vamos lançar um single, lançar duas músicas, uma de cada lado. Eu acho que é um problema, porque primeiro a gente gosta de pensar o conceito de álbum ainda, como a gente sempre trabalhou, os artistas da nossa idade têm isso daí, sabe? E outra coisa é que também o impacto que dá no show um disco novo é diferente. Você lança uma música, duas novas, você vai colocar num show de 20 e tantas músicas, o show não muda, entendeu? Agora, se você vem com um show agora, próximo show, show Ira, disco novo, claro que vai ter Envelheço na Cidade, claro que vai ter Dias de Luta, claro que vai ter Eu Quero Sempre Mais, mas vão entrar 10 músicas novas. Então você vai dar um show novo para as pessoas, e para a gente mesmo, entendeu? Então, é a diferença de vocês, às vezes, ter um pouco de paciência e falar assim, cara, vamos lançar um novo álbum, né? E isso foi legal, entendeu? Com essa formação, com uma formação excelente, entendeu? Eu acho que quem acompanha os discos do Ira viram que os músicos são no estilo do estilo Ira, entendeu? Que às vezes você muda integrantes e a coisa pode, pô, tomar um caminho diferente. Não, eles foram caras que incorporaram o estilo de ser e nos deram a sua excelência como músicos que são, como músicos talentosos que são. O Elias Vídeo, aqui, ele mandou uma pergunta aqui, Nazi, ó, como que foi essa conversa de reconciliação com o Edgar? Sinceramente, achei que vocês nunca iriam voltar com a banda. Olha, eu também acho que tanto eu como o Edgar também nunca imaginávamos, mesmo porque a gente estava cada um desenvolvendo bem a sua carreira solo, principalmente o Edgar, principalmente assim, além da carreira solo, tocando com outros artistas, requisitado por outros artistas, eu com uma banda montada legal, que inclusive já tinha o Evaristo, já tinha o Johnny Boy. Eu acho que aconteceu como tinha que acontecer, de uma maneira natural, não pelo interesse de nada, né? O que aconteceu, a história é simples. Como eu falei para vocês, já tinha me reconciliado com meu irmão até já me cobrava isso de procurar o Edgar, e eu falava sempre para ele, meu, vai ter a hora certa, porque eu também não queria que procurá-lo e de repente pegar ele num momento difícil, de repente ele me responder, me atravessar, talvez as coisas, se você tiver
deixa as coisas acontecerem, né? Deus sabe o que faz, aquela coisa. Tem o seu coração aberto. Aconteceu que, num determinado momento, eu fiquei sabendo de um show beneficente que ele estava fazendo e que estava chamando outros convidados para esse show beneficente. Eu achei que seria de bom tom eu ligar para ele, aproveitar naquilo, falar que para mim, como um pouco falou o nosso amigo lá, para mim tinha colocado já uma pedra em tudo, em cima de tudo, página virada, entendeu? Que se nos encontrássemos, não ia ter nenhum constrangimento, nenhum problema, que lamentava, enfim, tudo o que aconteceu, que nós perdemos o controle sobre a situação, etc. e tal, e me coloquei à disposição, se fosse do interesse dele, me chamar para participar. Ele já havia chamado o Arnaldo Antunes, o Paulo Ricardo. Legal, foi bacana o papo, ele estava saindo de viagem. Acho que um tempo depois ele me ligou, falou, pô, tá de pé ainda, você poderia participar? Eu falei, beleza, tamo junto. E quando foi anunciado esse show, eu participei, acabou virando um frisson, acabou nas redes sociais, tudo aquilo começou a virar um burburinho sobre a volta do Ira, e não era. Tanto que do Ira tinha só eu e o Edgar lá, a banda que acompanhava o Edgar nem tinha ninguém do Ira. Mas ficou lá uma semente de emoção muito grande naquele encontro, naquele palco, sabe, um show fechado, evento num lugar pequeno. Faísca para... E essa faísca depois, isso foi, acho que em outubro de 2013. Quando foi no começo do outro ano, nós fomos convidados para abrir a Virada Cultural de 2014, que aconteceria acho que em março, em abril, foge agora um pouco a data. E aquilo fez com que a gente sentasse para conversar, né? Se seria uma volta só para esse show, se seria uma volta para uma turnê, qual seria a nova formação, e foi assim que se deu. O William, que é um meu amigo aqui, perguntando se você sente falta dos Dinizinhos do São Paulo e como que você vê a atuação das torcidas antifascistas, a união das torcidas. Dos o quê? Diniz, do quê? Dinizimos do São Paulo e como você vê a atuação das torcidas antifascistas, que é essa união que várias torcidas fizeram, né? Contra esses atos antidemocráticos. Achei bem legal, né, cara? Poxa, eu acho que... Espero que seja a primeira de muitos encontros entre torcidas que geralmente só se encontram para provocar violência, e briga, quebra-quebra. Essa pode ser a primeira de várias, onde se podem unir forças e civilidade, entendeu? Em torno de uma causa. Essa daqui foi, no caso, o combate à intolerância e o autoritarismo que beira o nosso país nos dias de hoje. Acho que a gente pode ter outras, acho que contra o racismo também. Pô, a gente tem que, ainda mais no futebol, né? Onde a gente vira e mexe, às vezes ainda vê algumas manifestações, ainda mais no Brasil, se a gente vê no exterior, imagina no Brasil, se a gente ainda vê, né, jogadores às vezes serem hostilizados de forma racistas em estádios, num país como o Brasil, né? Um país, né, que tem nos afrodescendentes só importância tão grande, né? Tudo que o Brasil tem de melhor está na afrodescendência, né? Seja ela na ginga do futebol, na qualidade da sua música, nas cores, na culinária, enfim. Né? E eu acho muito bacana. Espero que ela se repita sempre que alguma boa causa estiver à frente e que ela seja um primeiro passo também para se acabar com essa violência entre as torcidas, né? Que ela fique só na gozação, né? E também numa gozação que não seja nem homofóbica, que não seja racista, né? Que geralmente são, né? Pô, tá na hora de começar, sabe, brincar um pouquinho, se divertir mais, entendeu? Olha, tudo bem, eu fico dando... Eu fico dando dica, como eu sou velho, cara. Quando era moleque, eu ia em estádio com meu pai, não tinha divisão de torcida, cara. É claro, não vou te falar que era tudo no céu. Às vezes tinha, cala a boca, seu não sei o quê, não levantava, entendeu? Cala a boca, seu não sei o quê, vai, tomar naquele lugar, no máximo, entendeu? Mas não se saía na mão, então, não, falando sério, existiu isso. Eu vi esse processo de começar a separar a torcida, aí começou a criar o condão. Então, poxa, eu sei que isso não vai voltar nunca mais, né? Mas
poxa, quem sabe a gente pelo menos pode diminuir, né? Porque a gente vai pro homicídio, né? A gente vê coisas de emboscada, coisas que, meu, pelo amor de Deus, né? Não é para isso que o futebol existe, né? Para diversão, para alegria, né? Não Não, para arrumar confusões e tristeza, né? Nazi, antes da gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, né? Queria que você deixasse suas redes sociais, pessoal, seguir quem ainda não te segue, pessoal que está nos acompanhando aí, né? E hoje você falou que tem live também mais tarde, né? sim. Já deixa seus canais aí, os canais do Ira. Então, é tudo oficial. Então, é IRA oficial, né? E NASE oficial, tá? A questão de 2 meses, eu estou pessoalmente no meu Instagram. Antes era só programado, mas também quero dizer para quem me segue que eu tenho uma administradora, que também se vê pessoas intolerantes, elas são, ó, tá? Porque eu não quero quantidade, estou muito bem com 65 mil pessoas me seguindo, entendeu? Mas eu não vou abrir mão desse número para ver entrar gente que usa lá como fórum de ódio. Então ela já tem, a minha autorização começou, ó, então você pode criticar, pode falar sua opinião, pode ser contrária ao que eu estou postando, tudo dentro da civilidade, sabe, da educação, entendeu? De repente você vai estar podendo mostrar uma coisa que eu não estou vendo e eu vou agradecer muito a você. Então siga, eu tenho essa semana 2 lives muito legais no oficial, @oficialnasa, hoje às 19 horas com o Dinho Ouro Preto, hoje às 19 horas, e no sábado às 19 horas com o doutor Edio Silva, ex-secretário de Segurança de Justiça de São Paulo, que que largou a carreira de jurista para ser defensor das causas contra a intolerância religiosa e o racismo. Tá? É um homem negro, que é de Orixá também, e um cara de uma excelência incrível, onde nós vamos comentar, entre outras coisas, principalmente como está a intolerância religiosa e racial no Brasil nos dias de hoje. Estaremos acompanhando. Mas, cara, meu muito obrigado, né? Apesar dos problemas da internet no começo Zoom aí. Mas muito obrigado mesmo. Falou. Agradeço demais aí a sua oportunidade, a sua disponibilidade e em nome de todos os seus fãs, né? Assim como eu, assim como todos os seus fãs, te agradecer e uma ótima semana, boas lives e sucesso sempre. Obrigado, cara. Grande abraço para você.